Saudações, professoras e professores. Estamos aqui hoje em mais um programa do Se Liga na Educação para tratarmos sobre o plano de curso 2024. A gente vai abordar aqui os planos de curso da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E hoje a gente tem aqui 4 professores que compõem a mesa. Meu nome é Felipe Pinheiro, professor de Filosofia. Comigo a professora Angélica, do componente curricular História. Rodrigo, professor do componente curricular Geografia. E Paulo, professor do componente curricular Sociologia. Para o ano de 2024, a gente tem uma novidade que o terceiro ano do ensino médio, essa última etapa da educação básica, também vai fazer parte dessas diretrizes do currículo referência de Minas Gerais. Ou seja, o terceiro ano também, assim como o primeiro e o segundo até então vinha acontecendo, vai ser trabalhado a partir desse referencial curricular novo que a gente tem no Estado. E a ideia aqui hoje é uma conversa franca sobre os 4 componentes curriculares que compõem a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, vendo essas interfaces que são possíveis, as possibilidades metodológicas e pedagógicas que a gente tem à nossa disposição para trabalhar, pensando nessa questão interdisciplinar, na identidade de cada componente curricular, e pensando nessa organização, de fato, de um documento que todos os professores e professoras têm à disposição para se organizar ao longo do ano letivo. Não é isso? Isso, exatamente. Identidade, né? Legal você falar de cada componente tem sua identidade, mas a própria área também tem a sua linguagem. Por isso esse espaço aqui ele é importante. Eu já começo falando aqui com os colegas e com vocês aí de casa sobre a importância de planejar. Nós estamos falando de plano de curso 2024 e planejar hoje, houve uma transformação dessa ideia do que é planejar, né? O planejamento ele é parte de um processo inicial e que cabe ali a gente, enquanto professor, enquanto docente, identificar qual é o nosso objetivo de aprendizagem. Eu entro dentro da sala de aula com um objetivo de aprendizagem e que, inclusive, o seu aluno, o nosso aluno, precisa também conhecê-lo. Porque é importante a gente destacar que os nossos documentos norteadores, eles trazem a referência ali do protagonismo estudantil, né, dentro desse processo. Então, a partir do momento que eu compreendo que o professor tem um objetivo, e esse objetivo ele precisa ser desenvolvido dentro de sala de aula, e o aluno precisa de conhecer, qual é o documento que vai me possibilitar isso? O plano de curso, né, que o Estado construiu. E esse plano de curso, ele apresenta ali as habilidades, ele apresenta o objeto do conhecimento, que é o conteúdo. E essa habilidade, muitas vezes a gente está escutando aí falar, né, nas várias capacitações que todos nós passamos, para estarmos alinhados com esse novo processo de ensino-aprendizagem, a habilidade ela aparece como um carro-chefe, como aquilo que é mais importante. Mas, na verdade, a gente tem mecanismos, a gente tem instrumentos que possibilitam o desenvolvimento dessa habilidade na sala de aula, com os nossos alunos. E qual é esse instrumento? O conteúdo. O conteúdo, muitas vezes, a gente equivocadamente imagina, né, colegas, que ele deve ser, né, tratado, banido. Não, ele desapareceu, né, dos nossos discursos, mas a importância dele continua a mesma, só em outro lugar. Eu preciso dele para desenvolver as habilidades que estão sendo mencionadas ali no nosso documento norteador, que é o plano de curso. Se eu entendo esse documento como um documento norteador importante, que vai ali traçar um percurso para que eu consiga desenvolver as nossas habilidades, os nossos componentes, o nosso trabalho fica mais leve, né? Exatamente. Pegando aqui o gancho da professora Angélica, né, do conteúdo de História, para este ano as habilidades, né, o plano de curso de Geografia sofreu algumas alterações necessárias, né? Justamente tendo as ideias aí, tendo as habilidades, os objetos do conhecimento, as competências trabalhadas nos anos anteriores, a Geografia precisou fazer uma reformulação, né? Justamente com base no plano de curso de 2023. Ou seja, nós, professores da área de Geografia, conversamos, né, debatemos sobre essa questão, né, da importância da Geografia, fazer interface com a Sociologia, com a própria História, com a própria Filosofia, para não ficar algo tão distante, né, como estava acontecendo em anos anteriores do nosso plano de curso. Então, precisou fazer essa reformulação,
justamente para poder ajudar esse professor de geografia a trabalhar o conteúdo da geografia em si, mas ao mesmo tempo não abandonar os outros conteúdos, as outras ciências também junto com a geografia. Então, por isso, esse plano de curso de 2024, né, da geografia, vai facilitar muito o trabalho desse professor e uma maior compreensão. Porque para o ano seguinte, a gente observamos que tinham muitas habilidades, né? E muitas delas repetidas de forma desnecessária. Ou seja, estava ali solta, né? E aí o professor talvez ficou um pouco perdido, como utilizar essa habilidade, que forma trabalhar essa habilidade, de que jeito trabalhar, como vou trabalhar. E muitas vezes, quando surgem essas dúvidas, acaba o professor nem trabalhando, acaba abandonando justamente por ficar perdido nessa grande quantidade, gama de habilidades. Então, sentamos, reunimos, né, a equipe da geografia para poder justamente reorganizar essas habilidades, de forma que fique fácil para o professor trabalhar. Então, quando o professor tiver acesso aí ao plano de curso de 2024, principalmente para a área da geografia, ele vai sentir as habilidades muito mais fáceis de serem trabalhadas, né? E, claro, a comunicação muito intensa com as outras ciências, que eu acho isso muito importante. Ou seja, a geografia, ela precisa conversar com as outras ciências, né? Não só das ciências humanas, até também muitas vezes com as próprias ciências exatas, com a ciência da natureza também. Ou seja, a geografia, ela também trabalha com essas outras ciências. Então, para você, professor da área da geografia, que for aí acessar, né, ter esse, né, quando for olhar esse plano de curso aí da geografia, você vai encontrar muitas novidades interessantes e tem sempre ali uma ou duas habilidades que elas vão repetir ali no primeiro, segundo e terceiro e no quarto bimestre, porque ela é necessária, muito. A gente sabe quando o aluno prepara aí para o Enem, para chegar para fazer a prova do Enem, informações como infográficos, mapas, né? Cartografia na geografia. Exatamente. São coisas que precisam ser trabalhadas em todo o bimestre. Ele não pode deixar de fugir disso, né? Qualquer informação que tenha, alguma reportagem, algum gráfico, estudo de algum mapa, né? Ou seja, ele precisa ter esse acesso em todos os bimestres. Então, por isso que vai ser interessante, esse plano de curso ele é interessante, vai ser bom e mais fácil de manusear e trabalhar também. Essa relação que você colocou aí com a área do conhecimento, né? Nós estamos aqui em área hoje. Isso. E pensar que o plano de curso, a boa notícia é que a gente conversou entre áreas para poder construir esse documento e a ideia de que o conhecimento fragmentado não faz mais parte desse novo processo de ensino-aprendizagem. Sim, e como a gente está falando para colegas assim das ciências humanas, nós conhecemos o perfil dos nossos colegas. Então sabemos a dificuldade em receber aquilo que é oficial, porque um repertório assim que é discutido entre os colegas é porque é um currículo que veio de cima. Então vem aquela ideia do currículo ideal e o currículo oficial. Então para quebrar esse primeiro obstáculo que tem, entender o seguinte: esse currículo, por mais que ele seja oficial, ele foi construído por professores que têm experiência da sala de aula, que têm aquela experiência dos 3 anos do ensino médio, sabe o que acontece numa sala de aula. Então, ele foi pensado a partir desses profissionais. Então, são pessoas que conhecem o cotidiano da escola. E outro ponto, pensando também no ideal, agora eu falo principalmente para os colegas da sociologia, é que no ideal seria que nenhum componente curricular, nenhuma disciplina tivesse menos de 2 aulas. Mas na prática não é assim. Então nós temos que lidar com um currículo que tem várias habilidades para serem trabalhadas durante esse período e que temos que adequá-las a apenas uma aula semanal e que a própria dinâmica da escola, o próprio calendário escolar não permite isso. Então, como lidar? Aí que vem o plano de curso. Ele é uma forma da gente planejar as nossas aulas, tentando pegar o máximo dessas habilidades e aplicar no nosso cotidiano. Não vai ser perfeito, porque nós, principalmente da sociologia, a gente tem aquele sonho assim de resolver todos os problemas sociais.
Então, que é uma outra dificuldade que nós temos, que muitos profissionais, professores e professores não estão na escola no ano seguinte, então acabam utilizando um planejamento pessoal porque quer tratar determinados temas. Então, pensando nisso, é importante trabalhar esse plano oficial para que quem entre depois dê continuidade ao trabalho e também pensando nos estudantes, porque alguns deslocam de uma escola para outra, então tem que ter um trabalho onde a pessoa sabe o que foi trabalhado antes, porque ela veio de uma escola diferente, uma realidade diferente, e que ao chegar ali ela tenha pelo menos uma mínima noção do que vai ser trabalhado. Então, o currículo oficial, assim, o currículo referência, o plano de curso, ele não é uma algema, mas é um norteador para a nossa prática docente. Dá mais história. Isso. E ele traz uma flexibilidade grande quando a gente para olhar, né? Esse leque de opções que a gente tem de objeto de conhecimento ali dentro. Sim. Então, você pode personalizar, né, na medida que você elege ali outras questões que estão de fora, ou, por exemplo, quando a gente tem pontualmente eventos, né, políticos, sociais, culturais, que são pertinentes para serem trabalhados na escola, né? Então, a gente agrega isso. Acho que um outro ponto relevante, né? Assim, a princípio também essa questão do currículo de filosofia, ele também sofreu uma alteração bem drástica, né? Ele está muito mais enxuto, tem ali em média 2, 3 habilidades sendo trabalhadas a cada bimestre, ao longo dos 3 anos do ensino médio, e é importante a gente perceber que isso, como o Paulo falou, né, não é uma algema, muito pelo contrário, porque aí tem uma outra dimensão maior, que é essa dimensão da interdisciplinaridade, né? Porque a gente está falando aqui de planos de curso, de 4 componentes curriculares que são da formação geral básica, mas que possibilitam uma interface muito grande com os itinerários formativos. Exatamente. Quando a gente pensa ali, por exemplo, no projeto de vida, como um possível pivô para organizar, né, ao redor do qual orbita muitas das coisas que a gente faz na escola hoje em dia. Então é importante a gente perceber, por exemplo, que os colegas fiquem bem confortáveis com esse planejamento, né? O Paulo comentou aqui que quando a gente tem essa matriz a partir da qual a gente lança mão para organizar o nosso trabalho, facilita a troca, né, entre os parceiros, né, os professores, pensando, por exemplo, na interdisciplinaridade, né, nessa transdisciplinaridade que acontece também, e pensando nesse sentido de que o objeto de conhecimento, às vezes vai ser aquele polo a partir do qual a gente vai favorecer a interdisciplinaridade, às vezes vai ser a habilidade, às vezes a própria competência, que é muito mais ampla nesse sentido. As jornadas que a gente vai acabar construindo, né? Às vezes uma coisa que você trabalha no primeiro bimestre, eu não vou ter condições ali por N fatores, né? Que alguns no meu controle, outros não vai ser possível, mas no segundo bimestre é possível fazer esse link, né? Aquilo que a Angélica falou, essa fragmentação, ela não ocorre mais, tem uma diluição aí no final das contas, né? É para mostrar que esse conhecimento ele é um bloco muito mais amplo nesse sentido, né? Bem dinâmico, né? Muito dinâmico nesse sentido, né? Um bloco não no sentido, né, de prender, mas na verdade porque a gente está falando de uma amplitude muito grande, né? Apesar de toda essa flexibilidade e dinâmica que existe dentro desses processos, né, de ensino e aprendizagem. Porque nós falamos muito em trabalhos interdisciplinares, né? E a interdisciplinaridade, o sonho, o ideal, seria que fosse até mesmo nas nossas aulas. Sim. A partir do momento que eu tenho um plano que conversou, né? Porque os profissionais que construíram promoveram esse debate para que houvesse esse alinhamento e essa fragmentação ficasse, né, de fora e que fosse algo mais ampliado, né, a gente chegará ao ponto, né, o nosso desejo é de que as nossas aulas fossem também mais integradas, né, mais interdisciplinares. A história, vocês vão perceber que em habilidades houve esse enxugamento, mas ao mesmo tempo considerando todas as habilidades previstas na BNCC e no documento desdobrado do Estado, mas também nós temos ali uma carga muito grande de objeto do conhecimento. Aí eu volto a falar, os colegas também já trouxeram essa questão, né, da flexibilidade, né? Você, professor, nós, professores, temos a autonomia de determinarmos ali qual é o objeto do conhecimento que eu vou passar com uma determinada profundidade, que me ajuda para aquela turma, né? Porque cada turma é uma, cada escola é uma.
qual é o objeto do conhecimento ou conteúdo que eu vou passar com mais profundidade e aquele que eu vou passar de maneira superficial. Lembrando que para a história a gente tem falado muito num currículo mais brasiliocêntrico, né? Trazer ali a história do Brasil, ela é essencial. A gente está falando de ensino médio, avaliação do Enem, e a gente percebe o Brasil ali, né, naquelas questões. Então, trazer o Brasil à luz e os eventos externos conectados ao Brasil, eu acho que é um caminho interessante. Justamente, né? E né, a geografia também pensou nessas questões também, já com foco justamente pensando, né, para o aluno que vai sair do terceiro ano, né, do ensino médio, ou preparar para o Enem, até preparar para a vida também, né? Justamente. Porque muitas vezes a vida não encerra apenas ali no Enem, simplesmente, mas também tornar um aluno cada vez mais crítico, né? E eu acho que a geografia, ela tem essa potencialidade, fazer o aluno ser crítico da sua realidade, né? E aí que a gente puxa muito a história e a sociologia, não descartando a filosofia, mas a geografia conversa muito principalmente com a sociologia, né? Justamente nesse sentido de pensar o espaço geográfico, pensar nas relações, desigualdades, meio ambiente, né? Então a gente conversa isso muito. E para esse plano de curso, nós fizemos essa divisão justamente para ficar uma coisa mais fácil para o professor trabalhar. Não aquele primeiro, né, ou no caso do primeiro ano, trabalhar muito essa questão da geografia física, meio ambiente, né? No segundo, pensando um pouco aí na questão do espaço agrário, né? E depois no terceiro ano, já pensando no espaço urbano. Então, quer dizer, ficar uma forma que o aluno compreenda as etapas do processo, né, dessa construção desse espaço geográfico e, claro, entender essas relações nesse espaço geográfico. Eu acho muito importante, que é aí que a sociologia tem muita contribuição aí dentro da geografia. Sim, por isso que fica importante, mais ainda, mais necessário o diálogo com os colegas das outras áreas. Porque já víamos que no CBC já tinha problemas, porque falávamos que aquele currículo não dava conta de tudo. Então agora, com o CRMG e com o nosso plano de curso, vamos continuar as críticas, porque um currículo não dá conta de toda a dimensão do repertório e conceitos que a nossa área tem. Então, quando olhamos alguma habilidade, temos autonomia de falar, olha, tal tema é possível de ser trabalhado aqui. Dialogar com outra disciplina, com a geografia, história, filosofia, para perguntar como vocês estão caminhando, vai falar disso em algum momento, eu aprofundo ou você aprofunda, porque se a gente fizer dessa forma, a gente vai ter uma formação mais orgânica, né? Então, mais completa, para mostrar que o conhecimento ele se constrói em conjunto, na relação com as outras disciplinas, na relação com o outro. E não a sua disciplina isolada é mais importante e tal. Empoderar a escola também, né, nesse sentido, né? A gente fala muito de comunidade de aprendizagem, né? Então a escola tem essa autonomia, né? Poucos documentos aí que a gente traz à baila, por exemplo, né, o PPP, a gente tem vários documentos norteadores que dão essa identidade para cada unidade escolar. E pensando agora nesses planos de curso, é mais fácil, já no início de conversa, no ano letivo, já trazer tudo isso para, de fato, compor esses documentos norteadores da própria escola, né? A gente tem todo um panorama muito mais amplo quando a gente pensa aqui no programa Se Liga na Educação, Caderno Mapa, tudo isso orbita ao redor do plano de curso, né? Então facilita para o professor visualizar como isso tem uma integração que ocorre, né? Que é produzido por professores que têm experiência com sala de aula, né? Isso não é um ser abstrato que compõe tudo isso que a gente está discutindo. Como o Paulo disse, é uma coisa que é viva, né? Ela sofre modificações com o tempo. A cultura modifica muito rápido, a gente tenta acompanhar isso conversando, né, entre nós para identificar esses pontos de atenção mais fundamentais para a gente trazer à baila, sempre com essa pegada, igual você comentou, né, Rodrigo, mais crítica, pensando nessa formação do estudante, que para além de uma prova para selecionar, para adentrar um ensino superior, a gente está vivendo o mundo e criando a brasilidade, né, esse processo todo decolonial, né, de assumir nossa identidade, nossa história, nossas questões tipicamente sociais, né, que abalam toda a rotina que a gente tem enquanto sociedade, toda uma geografia que define quem que a gente é. E pensando em filosofia, né, como esse arcabouço grande também que favorece essas ferramentas para a gente observar com uma crítica maior todo esse panorama. O plano vem, né? Para incluir, não para excluir. Justamente, né? A gente está preocupado em, de fato, que o professor ele tem uma autoria dentro desse processo todo, desse panorama, que o protagonismo e toda a bagagem que o estudante traz
também seja contemplada, né? É uma ótima oportunidade, por exemplo, quando a gente trata de plano de curso, de executar, de vivenciar uma gestão mais democrática, né? Trabalhar isso com os próprios estudantes para a gente perceber qual o caminho que a gente quer enquanto turma, enquanto escola, enquanto sociedade caminhar, né? E é justamente nesses pontos que a gente vai elegendo aquilo que realmente é fundamental para o nosso trabalho, tanto docente quanto nessa dimensão do discente também, não é isso? Então, gente, a gente gostaria de agradecer muito, Paulo, muito obrigado, Angélica, Rodrigo. Agradeço. Toda a audiência aí, espero que todo esse debate, breve debate, tenha contribuído um pouco para problematizar, para orientar. A gente está sempre aqui à disposição para debater, para construir junto todo esse processo. A gente sabe que é um caminho árduo, muito difícil, mas que é necessário ser trilhado, né? Então, na medida que a gente está aí à disposição, a gente sempre vai caminhando. A gente está aqui sempre no Se Liga na Educação, à disposição de vocês. Muitíssimo obrigado pela audiência. A gente se vê adiante. Até breve.